Sim, então, Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Ainda que ontem, na oportunidade aqui, o pastor estava entrando nesse assunto, dons, é um assunto maravilhoso, pois vigente também, né? Onde Deus está cada vez mais elucidando, deixando mais claro para nós o entendimento e a operação destes dons, esses ofícios dentro do corpo igreja. E, por um momento, eu acabei desviando o assunto para outros pontos, porque, como os irmãos sabem, às vezes algo que a gente vai dentro de nós muito tempo ali, pensando, e às vezes ouvimos muitos outros pregadores, e a gente vai ampliando aquilo, Deus vai abrindo com o Espírito Santo, e a gente vai vendo mais sobre o mesmo assunto. Então, somente para finalizar aquele assunto lá sobre o anjo, que eu toquei aqui, inclusive até tem uma... Se eu queria que tocasse naquele assunto do anjo, ou sobre os dons? Não, pode falar. Não, então tá bom, então vamos lá. Então vamos abrir de novo o Apocalipse capítulo 1. E quando a gente vai vendo que a hora vai passando, a gente vai ficando um pouco meio que desesperado para poder encerrar logo. Porque não era o propósito nem o tema, né? Mas gostaria então de somente tentar deixar isso um pouco mais claro. Então estávamos falando que, pois bem, se nós cremos que João é um verdadeiro tipo da verdadeira igreja, né, como ontem falamos, né, ele foi o último apóstolo, o que viveu mais, que Jesus mais amava, que reclinou, que viu os mistérios todos, porque ele foi aquele que Deus entregou os mistérios do Apocalipse a ele. Então, mas Deus não quebra a sua maneira, a sua forma de fazê-lo, de entregar a sua mensagem, que como ontem eu comecei a entrar, Deus é tão humilde, Ele mesmo se sujeita às suas próprias leis universais, que Ele mesmo instituiu, porque lá no Monte Sinai, se eu não me engano, o povo pediu que Deus fale conosco, e naquele momento ali, Deus chegou e falou, deu aqueles sonidos de buzina, e o povo não suportou ouvir, e depois eles chegaram e falaram assim, então que fale você, Moisés. E Deus, daquele momento, então, ele começou a falar através dos homens por um profeta. E Deus veio, então, veio a João e colocou sobre ele ali, como nós vamos ler aqui o versículo 1, um anjo, que revelou todo o Apocalipse para ele. Vamos ler, então, Apocalipse 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Esse anjo aí está com A minúsculo. E esse anjo está com A minúsculo. Então, e o profeta, a gente poderia pegar aqui citações do profeta dizendo o que é um anjo? Um anjo é um mensageiro. A gente, claro, sabe que Deus também tem a sua ordem celestial também, né, de anjos celestiais, mas aqui ele estava tratando de um anjo diferente, um anjo mensageiro que falou com João. E aqui, irmão, nós vamos entender o seguinte, se João é esse tipo da igreja, o que eu vendo isso aqui, eu entendi, né? Aqui é o livro de Apocalipse, nós sabemos, é um livro de mistério, é um livro de símbolos. E se nós formos olhar, formos bem sinceros olhando aqui, o que a gente vai chegar à conclusão? Que Deus estava falando assim, João, vai ter um povo igual você na terra em um tempo, que eu vou mostrar para eles
tudo isso, todo o Apocalipse, você está tipificando aqui o povo, João. E vai ter alguém aqui que vai te mostrar todos esses mistérios. E esse povo vai ser dirigido por a voz de um anjo. Se nós olharmos esse paralelo, a gente vai ver isso. Né? Não estou querendo dizer que João viu William Branham. Não. Ali nós estamos entendendo, a gente lendo aqui, a gente vai entender que Deus estava falando assim, olha, esse povo, eu vou mostrar ele todo o mistério, todo o curso, toda a trajetória até do que eu fiz, conquistei no Calvário, e qual é o efeito daquilo que eu conquistei no Calvário, vai acontecer durante esses 2000 anos. Porque, irmão, o plano de Deus foi perfeito. A redenção ali do Calvário conquistou tudo. E o que o homem precisa? O que é a necessidade do homem? É o quê? Que ele tenha a vida eterna outra vez. Ele perdeu essa vida eterna. Então, ali na cruz do Calvário, ele conquistou. Ele falou assim, olha, João, então, vou te mostrar esses mistérios e vai ter um povo que vai ver. Através do quê? De um mensageiro, um anjo, que vai mostrar essas coisas. Então, nós vimos que ontem, né, a gente vai ver que esse anjo encontrou com João, foi visto e foi falado dele em vários momentos na Escritura. Mas deixa eu somente ler aqui os parágrafos agora, o profeta identificando quem é aquele anjo que fala aqui na Escritura de Apocalipse 1:1. Está na mensagem a revelação de Jesus Cristo, até coloquei esses parágrafos ontem no grupo. A revelação de Jesus Cristo, 111. Agora, o capítulo 1, versículo 1, foi introduzido a João. Agora, quem é o escritor? João. Não foi uma revelação de João. Deixa eu fazer uma pausa e um comentário. Por muito tempo, a gente ouviu que Jesus falou diretamente ali com João. Né? E realmente, mas por intermédio desse anjo. E muito foi dito, né, durante os tempos que foi o próprio Jesus, mas tinha alguém ali que ele instituiu para isso, para tal. Porque se nós formos ver, este anjo mensageiro, profeta, prometido nas Escrituras para este tempo, nós sabemos que Deus falava com ele cara a cara. E assim foi também transmitido. Deus falou cara a cara com esse anjo, por isso ele transmitiu para João a mensagem de Deus. E assim que nós também temos recebido a mensagem de Deus por este profeta. Porque ele estabeleceu isso em Amós 3,7. Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, vejamos mais. E nós sabemos que não foi, porque foi a revelação do Senhor Jesus Cristo. Ele foi isto, ele foi escolhido como discípulo. E o livro, ele próprio revela a coisa que foi Jesus Cristo, a quem ele estava revelando. E foi enviado e notificou isto por seu anjo a João. Deixa eu ver aqui, João. Nós não sabemos quem foi o anjo. Aqui ele está falando, nós não sabemos quem foi o anjo. A Bíblia não diz quem foi o anjo, porém, nós sabemos que foi um profeta. Porque a Bíblia mais tarde disse que eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar destas coisas que brevemente devem acontecer. Então, nós verificamos que quando João começou a adorar, agora ele está indo aqui num ponto, que vai ligar com aquele parágrafo que eu li ontem do quinto selo. Olha o profeta identificando quem era aquele anjo. Então, nós verificamos que quando João começou a adorar o anjo disse, olha, não faças tal, Apocalipse 22, eu creio que é. E ele disse, porque sou dos teus conservos e dos profetas. Pode ter sido Elias, olha aqui o profeta falando, pode ter sido um dos profetas, João foi o apóstolo, porém este profeta foi enviado. E João, sendo apóstolo, olha a natureza de suas demais epístolas, provam que
Não foi João que escreveu isso. Eu gostei disso aqui, ó. Pela forma como estava escrito. O profeta fala, não, minha esposa sabe o que eu quero dizer, pelas entrelinhas, pela maneira como que está dita ali na carta. E o profeta lendo aqui, ele falou assim, olha, não pode, eu conheço o caráter, eu conheço a natureza de João, pelas cartas que ele escreveu, então não tem como ser João, uma revelação que desceu a João. Não, tinha alguém ali intermediando essa coisa. Então, vejamos. E veja a natureza, então veja a natureza disso. João foi o escritor e foi o apóstolo, porém este é o espírito de um profeta, é uma pessoa diferente, completamente, está vendo? Não foi o escrito de João, não foi a revelação de João, foi a revelação de Deus, de Jesus Cristo às igrejas, e teve João foi só o escritor, o escriba. O livro declara a mesma coisa. Então, nós vemos que um ponto aqui, que é a chave, que eu gostaria de deixar neste parágrafo da mensagem de revelação de Jesus Cristo, é que este anjo, é o mesmo que João quase adorou lá em Apocalipse 22. E o profeta identifica quem é aquele anjo na mensagem do quinto selo, que ele quase adorou. Vou somente ler aqui mais uma vez o quinto selo. Apocalipse 20, melhor dizendo, quinto selo, 204. Apocalipse capítulo 22, versículo 19. Creio que está certo, se o tenho anotado aqui. 22, 19. Posso estar errado? Não. É esse aí, estava olhando 22, 9. Isso mesmo. Oh, sim. E disse, olha, não faças tal, porque eu sou dos conservos dos teus irmãos, os profetas. Observe, o que João viu? Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E agora ele está encerrando, este é o último capítulo. E havendo-os ouvido e visto, prostrei-me aos seus pés, que mais mostrava para adorar. E ele então, o anjo, veja, e disse-me, olha, não faças tal. Nenhum profeta verdadeiro seria adorado. Aí entra aquelas coisas, né? Espera aí. Se as pessoas se as pessoas se identificam como João, que é o verdadeiro tipo da igreja, por que não estão vendo toda a cena de Apocalipse? Por que parar? Por que ser parcial? Por que não avançar nesta revelação? Por que tentar ajustar a revelação à mente de algum homem, de algum pensamento? Pode ver que algumas coisas vai e entra em rua sem saída. Eu volto a dizer, muito foi dito, muito foi falado ao nosso respeito sobre tudo isso que Deus tem revelado. Falando, isso aí vai ser uma aventura doutrinária, como nós ouvimos uma vez. Esse povo vai acabar adorando William Branham. Não. Se nós somos o tipo de João, nós vamos caminhar todo o Apocalipse, identificando quem é quem, qual é o seu evento, quem participa em cada evento, porque aquilo que João estava vendo ali estava em símbolos, mas tinha alguém mostrando para ele, e realmente, há pontos aqui em Apocalipse que está dito sela. Realmente, a gente vê que está selado. Mas a mensagem do sétimo anjo, esse anjo, prometeu nesses últimos dias abrir todo este mistério. Por mais que alguém, ou esteja algumas pessoas não vendo, este mistério está aberto. O sétimo anjo declarou isso. E João ouviu deste anjo. Não estou falando de William Branham, mas aqui nós estamos vendo Deus tomando João e falando assim, olha, a igreja lá no futuro vai ter alguém que vai mostrar para ela, vai caminhar com ela em todo o Apocalipse, vai mostrar as 7 eras, os 7 selos, as 7 trombetas, quem é que cumpre cada uma delas, as 7 taças, vai mostrar antes e depois da grande tribulação, vai identificar quem é o homem do pecado, vai identificar quem que é a besta, qual é a operação, qual é o seu engano. Por isso que o crente ele não é enganado. Ele passou por cima disso tudo, porque ele ouviu do canal correto, como João ouviu.
Ele ouviu e entendeu. Ele não ficou confuso, porque ele entrou nesse sistema de Deus, que é também o tema. Deus deu uns para apóstolos, profeta. Então, Deus prometeu este ministério neste tempo, e nós somos estes que recebemos como João recebeu. João viu lá uma imagem do que nós aqui estamos recebendo hoje. Graças a Deus por isso, mano. Eu fiquei feliz demais. E eu vi o irmão Fábio falando isso, com muita propriedade. Foi muito bom. Então, continuando para encerrar. E havendo ouvido e visto, prostrei-me aos seus pés, que mais mostrava para o adorar. Então ele disse o anjo: não faças tal, nenhum profeta verdadeiro seria adorado ou um mensageiro de qualquer tipo. Veja, isso é Deus somente. E disse-me: olha, não faças tal, porque sou conservo de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Estão vendo? Vou pular aqui para o 210. Eu estava esperando receber uma pergunta. Não, vou para o 211. Toda a palavra de Deus é trazida. A Bíblia não muda o sistema de modo algum. Veja, é a mesma coisa. Mesma coisa o quê? O que está acontecendo. Tem de vir a este vidente, que estamos esperando chegar. Agora note, Apocalipse 10, do 1 ao 7. Então, ele identificou aquele que João quase adorou, de Apocalipse 22. Ele falou, isso tem que vir. E este é um vidente. E aonde está indicado ele? Apocalipse 10, do 1 ao 7. Então, amém. Eu penso que muito poderia ser dito, mas aqui está bem claro. Pelo menos eu entendi que... E o profeta, é lógico, ele falava nas entrelinhas, deixando a entender, esperando que o povo recebesse. Olha, isso está prometido e veio. E João viu aquela cena, e agora nós vemos a realidade dos fatos. Amém. Bom lembrar aí, irmão Cleito. Irmão Brando até disse para você escolher. Quem sabe se ele disse que foi Elias ou Enoque. Ele próprio deixou para que cada um que está ouvindo saiba. Eu sei quem que eu vou colocar ali. Sim. Vocês devem saber quem que vocês imaginam que seja esse revelador. Exatamente. Né? Quem era o anjo de Apocalipse 10:7, o que ele veio cumprir, né? Sim. Não foi só o mensageiro da era. Sim. Ele foi também o revelador de todas as escrituras prometidas para os últimos dias. Exato. Que estava selado lá em Daniel. Amém. Que seria para os últimos dias. Isso. Alguém tinha que fazer isso. Agora, quem que pregou a marca da besta, quem que pregou o selo de Deus, quem que pregou... Calculou o número da besta. Todos, quem foi? Qual dos mensageiros? Paulo, Irineu, Martim, Columba, Enoque? Exatamente. Ninguém nem veio falar de Enoque. Enoque praticamente foi um tipo perfeito da noiva, subiu, falou, vamos dizer assim, Noé pregou muito mais do que Enoque. Exatamente. Se tem muito mais sobre Noé, 120 anos pregando, do que o próprio Enoque, não é isso? Exatamente. Então, essas entrelinhas, irmão, que o cristão deveria descansar, porque o profeta disse, você ponha, pode ser Elias, pode ser Enoque, mas era um anjo. Era um anjo. Era um anjo que estava ali. Sim, e não era Jesus, porque senão ele teria recebido a adoração. Com certeza. Jesus não rejeita a adoração. Isso mesmo. Não é verdade? Isso mesmo. E o anjo que veio ao profeta também lá naquela cabana lá, que ele disse, eu vim diretamente da presença do Deus Todo-Poderoso. Também era um anjo que esteve ali. Não era para quê? Para te comissionar, que você vai em todo mundo e tal e tal. Mas não era Jesus esse profeta, quando ele disse, eu vim da presença do Todo-Poderoso. Mas em algum momento ele toma, o próprio Jesus se incorpora nele, entra dentro dele ali e ele começa a falar na primeira pessoa. Sim, né? sim. E o profeta disse, o anjo que anunciou a primeira vinda, anunciará a segunda vinda. E esse anjo que anunciou a primeira foi Gabriel, o anjo da segunda vinda também é Gabriel. Então, você quer saber qual é o anjo que acompanhava o irmão Brana? Ele disse que o que anunciou a primeira vinda vai anunciar a segunda vinda. Sim, sim, sim. E se a gente for olhar, até no ministério do profeta, tão bem identificado desse revelador, eu falo agora, William Branham, né?
as pessoas buscaram até mesmo adorá-lo de verdade. Nós vimos que pessoas que foram avançando nesse entendimento se equivocaram, se erraram, entraram nas ruas sem saídas, perderam as placas indicativas. E não, peraí, você está confundindo. Pessoas boas, pessoas maravilhosas, cristãos, santos de Deus, que têm suas vidas santificadas, né, que caminharam muito nessa revelação, né, que viu muitas coisas que estavam prometidas para esse tempo, que o Apocalipse estava prometido no tocar da voz do sétimo anjo. Mas só que no andar, nessa caminhada, o profeta, né, a mensagem Apocalipse 5 mostra isso, ele entregou seu ministério, depois ele foi e voltou e pregou o Apocalipse segunda parte, ele falou muitas coisas ali que poderia ser dito, porque as pessoas estavam querendo o adorar, estavam começando a chamar ele de Jesus Cristo, de fato. Mas só que Deus prometeu, é aqui que está o ponto ápice, se você e eu somos como o tipo de João, nós não vamos nos embaraçar nisso. Nós vamos saber identificar o mensageiro, o profeta, o anjo, aquilo que ele vai fazer, o que ele fez, tanto do lado de cá, antes da tribulação, como depois da tribulação, porque João foi identificando e vendo. E nessa caminhada, volto a dizer, não tem nada de batismo de William Branham, nem adoração William Branham, como muitos taxavam, esse povo vai acabar chegando. Não tem nada de confundir o mensageiro com Jesus Cristo, não. Este povo sabe identificar, ele sabe quando por isso, um ponto que eu falei sobre, que eu acho muito importante de entender, é quando Jesus põe seus pés na terra, porque se o verdadeiro filho de Deus entender isso, e o profeta deixou, irmão, isso aqui para mim, pastor, foi o máximo das lições que nós aprendemos que eu pelo menos tenho para mim, que o irmão Neville trouxe, entender quando é que Jesus põe seus pés na terra, para que então entendamos como que os outros eventos, antes de iniciar milênio, o julgamento do trono branco e a entrada da nova terra vai começar. Se você entende quando Jesus põe os pés sobre a terra, e você vai entender isso porque a mensagem do sétimo anjo deixou claro quando é que isso acontece, então as demais coisas, irmão, você vai encaixando os 7 anjos, só teve 7 nas mãos de Jesus lá no princípio de Apocalipse, então você vai entender que eles têm a sua obra, a sua comissão para realizar todos esses eventos. Amém. Amém. O que você tem para acrescentar nesse assunto, irmão? Pode vir. Lembrando aqui, irmão, pode vir, irmão. Quando mataram o presidente Kennedy nos Estados Unidos, até hoje existe uma obra de conspiração de como ele morreu, como que ele foi morto, o que aconteceu. E foi determinado pela lei americana que o caso dele só seria aberto em 100 anos. Eu não lembro agora a quantidade, mas como que fosse 100 anos para poder voltar a abrir esse quadro. Quando Jesus morreu, também foi determinado que tudo isso ficasse guardado até o tempo da restauração de todas as coisas, que está lá em Atos capítulo 3 ou 4, convém que os céus contenha até o tempo da restauração de todas as coisas, pela qual ele falou aos seus santos profetas. Então, nós estamos chegando num tempo que esses arquivos têm que ser abertos, irmão. Essa verdade tem que ser publicada. E essas verdades não podem ser abertas por agentes corruptos, pessoas que querem tomar posse de informações privilegiadas simplesmente para se tornarem grandes pessoas à vista do mundo. Então, está se abrindo agora, irmão, aquilo que foi falado, aquilo que foi deixado para nós, na própria partida do irmão Branham, as suas mensagens. Eu estava procurando ontem, fé é a substância, e até a mensagem de Santa Ceia, pregada no dia 12 de dezembro de 1965, contém
todo o mistério que a igreja precisa para o rapto. Dentro desse espaço de pregações, então Deus levanta os dons, para que esses dons que estão cobertos da unção para esse propósito, foram levantados para esse propósito, começam a abrir essas coisas, para que a igreja tenha a noção perfeita da promessa que Deus fez para os últimos dias. Deus sabia que seria dessa forma. Então, o que nós queremos é a verdade manifestada, revelada, trazida pelos dons que Ele próprio tem estabelecido na igreja, não é isso?